Bem, então vamos agora para a correção do nosso capítulo 2, né, do livro. Começando aí no nosso capítulo 2, que tem como título Das Cavernas às Cidades. A página 23, ela faz, né, na questão 1, o seguinte questionamento. As narrativas da criação e as teorias científicas, apesar de tratarem de assuntos em comum, a origem da vida e dos seres humanos, possuem diferenças fundamentais entre si. Explique quais são essas diferenças. Gente, a teoria, né, a criacionista é a bíblica. Então, pela explicação bíblica sobre a origem da humanidade, Deus é o Criador. Deus criou o mundo e tudo que há sobre esse mundo, né? Já a teoria científica, ela se baseia não em dados bíblicos, mas em eventos anteriores que foram colocados como evidentes a partir da análise de vestígios históricos, as fontes históricas. Então, a partir das fontes históricas, que são analisadas cientificamente, seja em laboratórios, por exemplo, né, principalmente em laboratório, ou mesmo através de análise de fósseis, não, mas de inscrições em túmulos, também de pinturas rupestres, os diversos vestígios. Então, a teoria científica ela vai se basear nesses vestígios. Já a criacionista, ela vai se basear na Bíblia, uma explicação religiosa, e que muitas vezes acaba entrando em choque, dependendo de quem está defendendo tal teoria. Bem, na página 24, nós temos duas questões, né? A primeira diz assim, ela questiona: ao longo da história, muitas vezes, ocorreram desavenças entre grupos religiosos e cientistas. O que poderia causar esse tipo de conflito? Bem, as visões são diferentes. E muitas vezes, dependendo de quem está defendendo uma ou outra, um nega o outro. Como seria isso? Né? Então, quem diz, olha, nós viemos de um processo de transformação, de mutação constante. Nós, a princípio, o ser humano mais antigo, ele data lá de aproximadamente 7 milhões de anos atrás, aproximadamente. Né? E o ser humano ele surgiu no continente africano, baseado em dados científicos, né? A partir, como nós dissemos, de análises científicas, de análises de fontes históricas. Ao afirmar isso, a pessoa ela está entrando em choque, normalmente, com a visão religiosa. Da mesma forma, quando a pessoa diz negativo, nós não tivemos um parente em comum com os macacos, né? Nós não viemos de um processo evolutivo. Quem criou tudo foi Deus. Aí, consequentemente, ao fazer uma afirmação, você nega a outra. E dependendo também de quem estiver defendendo, uma ou outra, a intriga pode ser muito grande, porque há pessoas fundamentalistas, radicais, que não aceitam outras interpretações que não as suas. Vai depender muito de quem está defendendo. Bom, a letra B diz: quando foi apresentada a teoria de Darwin, foi bem recebida entre cientistas e religiosos? E aí, foi bem recebida? A anterior já responde, né? No meio acadêmico, causou sustos até em muitos, né? Pelo levantamento que ele fez, pela afirmação que ele fez. Porém, no meio religioso, essa visão não foi bem aceita. Ela foi largamente criticada, né? Porque ela está praticamente ali negando uma teoria religiosa, né? Aqui, ó, na letra C agora, alguns dos pensadores anteriores acreditam que existe um conflito inevitável entre ciência e religião, enquanto outros afirmam que é possível a harmonia entre elas. Você acha que pode haver a convivência pacífica das duas?
É uma pergunta de resposta muito relativa. Quer dizer, depende dos dados envolvidos. Há pessoas radicais, fundamentalistas, que não aceitam outras visões, né? Nesse caso, as pessoas certamente não vão aceitar algo, se for religioso, não vai aceitar algo diferente que não seja a Bíblia. Enquanto, do outro lado, se você tiver um cientista, ele não vai aceitar a Bíblia como interpretação. Agora, se for uma pessoa sensata, ela pode até não crer na outra, mas ela vai respeitar, certo? Então, vamos agora, né, para outro exercício. Bom, dando sequência, vamos agora aqui para a página 28. A página 28, ela traz aqui algumas imagens em cima, né, sobre os seres humanos, né, no processo evolutivo, segundo a visão darwinista. E nesse exercício ele faz um questionamento para nós, no Agora é com você. Por que o domínio do fogo foi uma conquista importante para o Homo erectus? Gente, muito dos hábitos dos homos, a partir daí, mudaram, né? Por quê? Hábitos alimentares, por exemplo. O cozinhar o alimento, o assar o alimento, ajuda a mudar a dentição da pessoa, né? Porque antes tinham que triturar os alimentos com muita força, né? Consequentemente, as presas eram um pouco maiores. Além disso, esse ser humano, no começo, quando não tinha ainda vestimenta, ele dormia em cavernas. Só que com o fogo, ele poderia dormir fora da caverna. Ele se protegia do frio e também de animais ferozes. Os animais ferozes, eles ficam acuados, eles temem normalmente o fogo. Quer dizer, foram mudanças substanciais na vida desse ser humano, que poderia também se deslocar à noite. Até então isso não ocorria. Além disso, né, desse ponto também, nós podemos colocar que alguns cientistas acreditam que, com o fogo, a linguagem se desenvolveu. Porque eles passavam, esses seres humanos, a contemplar o fogo, a observar o fogo. E ao sentar nos arredores do fogo, acabaram desenvolvendo a linguagem. É uma das possibilidades. Bom, a outra questão, a 2, diz: a família dos hominídeos pode ser dividida em diferentes grupos. A exemplo do gênero dos australopitecos e do gênero dos Homo. Explique como surgiram esses grupos e aponte algumas diferenças existentes entre eles. Primeiramente, os australopitecos viveram ali por volta de 4 a 2 milhões de anos atrás, no continente africano. Não há vestígios que viveram fora de lá. Esses australopitecos, com muito pelos no corpo ainda, a coluna um pouco curva ainda, eles eram descendentes dos primatas. Ou seja, aqueles primeiros seres ainda, numa escala também evolutiva, que já apresentavam lá a mão com o polegar transversal, quer dizer, oposto, né, aos outros dedos, que facilitava pegar, manusear, né, instrumento de pedra, de lança, por exemplo. Né? Então é o seguinte, esses australopitecos, por mais que eles tivessem já, né, o polegar oposto aos outros, ele ainda não há vestígio, pelo menos, que tenha fabricado instrumentos de pedra. Ele descendia dos primatas, né, chimpanzés e outros. Já os homos, né, Homo habilis, erectus, neandertales e os sapiens sapiens, na escala evolutiva, eles eram bem diferentes. Né? Eles passaram ali, por exemplo, descendiam dos australopitecos descendiam dos primatas e a série dos homos descendiam, né, dos australopitecos. A grande diferença entre eles era que os pelos do corpo começam a reduzir em quantidade. Além disso, também, esses Homo habilis, eles já, pelo menos do que se tem de pesquisa, eles já utilizavam instrumentos de pedra para caça.
Enquanto lá atrás os primatas e outros somente pegavam, né, mas não tinham aquela habilidade para caçar com aquilo, de usar como lâmina, por exemplo. Ok? Então vamos para a outra página agora. Vamos lá. Bem, estamos agora na página 32. Na 32, agora é com você. A primeira questão diz o seguinte: acredita-se que os Homo sapiens viveram de forma nômade até aproximadamente 8.500 anos antes de Cristo, quando teria ocorrido a Revolução Neolítica. Explique como era o modo de vida nômade e de que modo esses grupos humanos obtinham seu sustento antes do domínio da agricultura. Primeiramente, o ser humano ele dependia muito do meio ambiente, né? Dos recursos que a natureza poderia ofertar a ele. Ele caçava, ele pescava, mas quando os alimentos se tornavam escassos em determinado local, ele migrava para outros locais, ele buscava outros locais. Quer dizer, esse ser humano, né, no começo, ele dependia muito da natureza. Ele não produzia os seus próprios alimentos. Daí o porquê ele passava por processos migratórios. Né? Como dissemos, o ser humano ele não era um eterno andante. Ele habitava uma determinada área. Mas quando os recursos naturais se tornavam escassos, ele buscava um outro local. Né? E isso antes da agricultura. Agora, na 2, né, na questão 2, ela diz o seguinte para nós aí. Bora lá. A passagem da vida nômade para a sedentária provocou mudanças significativas no modo de vida dos grupos humanos. Aí vem lá, né? Então, mudança significativa nos grupos humanos. Tanto que esse processo ficou conhecido como Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Quais mudanças ocorreram ao longo desse processo que justificam essa denominação? Primeira mudança, revolução, são mudanças profundas e que normalmente muda a estrutura, que não volta mais a ser como era antes. O ser humano era nômade antes da Revolução Neolítica, antes da agricultura. Ele se sedentarizou. Por quê? Ele passou a ter o seu alimento. Ele passou a produzir o seu alimento. Percebam aqui, ó, que nós temos o termo Revolução Neolítica e Revolução Agrícola. Gente, eles são sinônimos, tá? Então, Revolução Neolítica porque ocorreu no Neolítico. E agrícola que foi gerada pela agricultura, mas é o mesmo evento, tá? Então, o ser humano, a partir daí, ele começa a produzir seu alimento, ele vai começar a domesticar animais, a família se consolida, porque ele vai habitar um espaço que passa, onde ele vai plantar, acolher, a família cresce, né? As pessoas aparentadas, parentes, começam a se aglomerar em alguns locais. Daqui a pouco surge uma vila, uma comunidade maior, uma cidade. Além disso, passam a produzir cada vez mais alimentos. E esses alimentos passam a ser negociados em feiras. Então, esse conjunto de mudanças, por isso mesmo, né, são chamadas de revolução. São as profundas mudanças que ocorreram na vida dos seres humanos com a agricultura. Ok? Então, vamos para a outra questão, que diz assim: de acordo com o texto, os primeiros grupos de hominídeos viviam de forma idêntica ao modo como se vive no presente? Em hipótese nenhuma, gente. O ritmo era totalmente diferente, né? Quando falamos do que era e o que é hoje em dia, né? Porque naquele período, por exemplo, né, as pessoas elas não tinham, né, os mesmos ritmos com relação à relação delas com a natureza. O processo de destruição não é como hoje em dia, né? Daí, inclusive, a letra B, que diz assim: porque o autor do texto afirma que os primeiros grupos humanos eram insignificantes há 2 milhões de anos? Porque o impacto deles sobre a natureza era mínimo. Quer dizer, eles não impactavam, melhor dizendo, sobre a natureza. Eles eram apenas mais um dos animais que ali estavam, só isso. Mas dizer que eles tinham impacto sobre a natureza, quase nenhum, né? Quase nenhum mesmo. Né? Porque esse ser humano ele dependia da natureza e não destruía a natureza.
que é o que trata muito mais o texto aí sobre essa relação do homem e natureza. Ok? Bem, aqui na página 34, nós temos as questões de vestibulares, né? Página 34 e 35. Então, essa 34 aqui, ela vem trazendo questionamentos para nós aí. Vou dar o gabarito, aí as dúvidas de vocês, né, vocês vão tirar depois comigo, certo? Para a gente, por causa do nosso tempo também, né, de cada questão. Eu vou dar o gabarito, aí depois você pode vir no privado, professor, questão X, eu não entendi, você pode me reexplicar? Sem nenhum problema, ok? Pode marcar um tempinho para conversar também por videoconferência, a gente pode verificar isso depois, certo? Então aqui, nessa primeira questão, eu vou resolver essa primeira para nós, para fazer uma análise sobre ela. Então vamos lá, deixa eu verificar aqui para a gente fazer uma análise, né, da questão. Então vamos. As afirmações a seguir referem-se às explicações a respeito das origens dos seres humanos. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas, né? Se houver, é claro. Aí diz assim, a teoria da evolução das espécies, então aqui está tratando sobre, cadê? Deixa eu verificar isso. Está tratando, né, sobre a evolução das espécies, aqui, ó. Então a primeira fala aqui de evolução das espécies. Então vamos lá, teoria da evolução das espécies. Não gostei. Deixa eu tirar aqui, está muito forte isso. Só um minuto. Acho que esse aqui está bom, bora ver. Já serve. Então, olha só, aqui fala da teoria da evolução das espécies, tá? Aí diz assim, a teoria da evolução das espécies, por seleção natural, de Charles Darwin, afirma que todos os seres vivos tiveram, em um passado remoto, um ancestral em comum. É isso mesmo. Certíssimo, né? Ele fala que nós passamos por um processo evolutivo, né? Então, nós viemos de algum local, né? Tivemos um ancestral em comum. E a partir deles passamos aí por um processo de mudança, de transformação, de mutação também. Bom, aqui a outra questão, a letra B diz, para Darwin, a evolução explica o surgimento de todos os seres vivos do planeta, exceto dos humanos, pois estes teriam sido criados exatamente como são por um ser divino. Então, gente, aqui está o nosso erro, né? Primeiro que ele fala do Darwin, né? Ele fala da teoria darwinista. Observe aqui, ó, a evolução, né, do surgimento de todos os seres vivos a partir do Darwin. Percebam aqui que ele está falando do Darwin. Aí vem a afirmação aqui, ó, continuando. Diz que na afirmação do Darwin, né, onde é que está o erro aqui? Olha só, o erro está aqui, ó. Que os seres humanos, tá? Os seres humanos, deixa eu mudar aqui. Os seres humanos teriam sido criados por Deus. Quem diz isso é a teoria criacionista e não a darwinista. Então, essa está errada. Então, a primeira, V, a segunda, F. Aí nós temos o livro A Origem das Espécies, causou muita polêmica no meio científico e religioso da época, devido às crenças de que o homem não poderia ter parentes com outros animais, né? Como nós dissemos, a igreja não concordou e espantou também muitos dos cientistas que discordavam do Darwin, muito embora grande aceitação por muitos também. Então, também está correta. Então, aqui nós teríamos como letras, né? Essa fonte está muito grande, eu tenho que diminuir para colocar um 16 aqui. Como letras, nós teríamos a primeira letra V, deixa eu apagar aqui. Aqui eu acho que vai. Primeira, letra V. Eu estou apanhando um pouquinho, mas eu prometo que vou me recuperar aqui. Vai agora. Primeira, letra V.
A segunda, né, nós temos letra F. E a terceira, nós temos letra V, tá? Então, é assim que ficaria essa primeira questão. As outras, como eu disse, vou dar a resposta e aí depois vocês buscam comigo para tirarmos as dúvidas, ok? Então, bora lá. Nós temos aqui a segunda questão, né? Então, na sequência, a segunda questão é letra B de bola, tá? A terceira questão é letra C de casa. A quarta questão, letra E. E a quinta questão seria muito mais resposta pessoal, né? Quais você acha que são os principais problemas da sociedade nos dias atuais? Aí depois a gente vai abrir um debate para trocar ideia sobre isso, tá certo? Essas duas questões. Então, um abraço e depois nós vamos dando sequência em outros capítulos, certo? Bom dia a vocês.